Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da Lei de Drogas, agora na parte 8, falando dos aspectos penais de acordo com as alterações trazidas pela Lei 13.840 de 2019 e 13.964 de 2019, pacote anticrime. Nessa aula, vamos falar acerca das causas de aumento de pena que estão previstas no artigo 40 da Lei 11.343 de 2006, atual Lei de Drogas. O artigo 40 diz que as penas previstas nos artigos 33 a 37 desta lei são aumentadas de 1/6 a 2/3 se, e aí nós vamos estudar cada um desses incisos. Primeira coisa, a primeira informação relevante seria dizer para vocês que, dependendo do caso concreto, é perfeitamente possível a incidência de mais de uma causa de aumento de pena, né? Por exemplo, é um delito transnacional e o agente se vale do exercício de uma função pública, então ele vai ser duplamente majorado. Havendo mais de uma majorante no mesmo fato delituoso, pode o magistrado aplicar todas as causas de aumento de penas ou de aumento de pena ou somente uma delas, né, de acordo com o artigo 68, parágrafo único do Código Penal. Como as majorantes aqui elas têm objetivos distintos, não configura bis in idem, né? Primeira majorante, nós vamos estudar, ou causa de aumento de pena, se refere à transnacionalidade e extraterritorialidade do delito. O inciso 1 diz a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito. Então, aqui diz respeito à hipótese em que fica evidenciada a transnacionalidade do delito, né? Essa causa, essa transnacionalidade do delito também, como nós iremos analisar ainda mais adiante, é a causa de fixação da competência da Justiça Federal, né, nos termos do artigo 109 da Constituição Federal. O que é o tráfico ilícito, o que é o ilícito transnacional, né? Compreende o que? Todo ilícito transnacional é aquele que transcende o território brasileiro, seja que envolve águas ou solo, espaço aéreo que estão fora do nosso território nacional. Na hipótese do crime ultrapassar os limites do território brasileiro, aí ele é considerado transnacional, ainda que não envolva diretamente qualquer outro país soberano. Só o fato de ultrapassar os limites do nosso território já configura a transnacionalidade do delito, né? E aqui existem certas circunstâncias que devem ser sopesadas para fins de reconhecimento dessa transnacionalidade do tráfico de drogas, né? A natureza, a procedência da substância, do produto, as circunstâncias do fato, né? Então, se ficar evidenciado que um dos acusados por tráfico pegou uma considerável quantidade de droga em uma cidade próxima lá da fronteira com a Bolívia, e o outro acusado afirmado que tinha conhecimento de que a droga vinha da Bolívia, constando na embalagem inscrições em espanhol, né, de alguns papelotes. Então, aí é um indício, né, de que existe a transnacionalidade do tráfico. A transnacionalidade no tráfico pressupõe o intuito de transferência da droga envolvendo mais de um país, dispensando para sua caracterização a efetiva ocorrência do resultado. Então, teve um caso concreto no STJ que houve uma remessa ilícita de drogas por via postal a um país estrangeiro, e a apreensão se deu ainda no Brasil, ainda no território nacional. Ou seja, a droga não chegou ao país estrangeiro, né, que era o seu destino. E o STJ disse o quê? Olha, uma vez demonstrada que a intenção do agente era de remeter a droga a outro país e foram concretizados todos os atos de execução do delito, está caracterizada a transnacionalidade da conduta, ainda que a substância entorpecente não tenha chegado lá no destinatário que estava situado no outro país, né? Inclusive, esse é o teor da súmula 607 do STJ, que eu vou colocar aqui para vocês. Olha só o que diz a súmula 607 do STJ.
A majorante do tráfico transnacional de drogas, que é essa que nós estamos estudando, se configura com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras, certo? Essa transnacionalidade, ela não está circunscrita apenas aquelas condutas de importar ou de exportar. Ela se aplica para todas aquelas condutas que nós já estudamos, né? Transportar, trazer consigo, etc. Então, responde pelo tráfico transnacional de drogas perante a Justiça Federal aquela pessoa que, por exemplo, vem da Argentina, oriundo da Argentina, é flagrado no aeroporto brasileiro durante um procedimento de embarque em um voo internacional para a Espanha, transportando cápsulas de cocaína no estômago. A professora, o destino final dele não era o Brasil, ele estava tendo uma ponte aérea aqui, precisava pegar um outro voo no Brasil, quando ele veio da Argentina, precisa pegar um outro voo para a Espanha, que é para onde ele queria levar a droga. Ok, mas esteve aqui no território nacional com a droga, é caracterizada a transnacionalidade do delito, né? Então, como eu falei, não é necessária a efetiva transposição da fronteira nacional. Voltando aqui, né? Basta a presença de evidências de que aquela substância entorpecente tem como destino qualquer ponto além dessas linhas fronteiriças, né, no Brasil. Agora, é indispensável, como eu coloquei aqui para vocês, que a substância apreendida no Brasil também seja considerada lícita no país de origem ou no país de destino, né? Caso contrário, aí a gente tem um mero tráfico interno, né? E não um tráfico transnacional. E aí a competência já seria da justiça estadual, certo? Que mais? Cuidado, né, que aqui essa majorante do inciso 1, ela se refere exclusivamente ao tráfico transnacional. Não confundir com hipóteses de extraterritorialidade, né? No caso da extraterritorialidade, o crime ele tem a sua ação ou omissão e resultado produzido integralmente no estrangeiro, né? E aí teria a possibilidade de aplicação da lei penal brasileira ao crime que foi praticado fora do território nacional. Aqui não. Aqui nós estamos falando da majorante, que se refere exclusivamente ao tráfico transnacional. Então, aqui, pelo menos uma parte do crime deve ter tocado o território nacional. Tocou o território nacional é tráfico transnacional, certo? Lá na hipótese de extraterritorialidade do artigo 7º do Código Penal, lá o crime tem a ação, a omissão e o resultado produzido integralmente no estrangeiro. Não é disso que se está tratando aqui neste inciso. O que mais? Súmula 607, já comentei. Inciso 2, né? Fala do agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância, né? A primeira hipótese aqui que autoriza a incidência dessa majorante é quando se tem o abuso da função pública, né? Toda atividade desempenhada com objetivo de consecução de finalidades próprias do Estado, né? Por meio daquele que vai exercer um cargo público ou emprego público ou função pública, né? Para fins penais, esse termo função pública é bem abrangente, certo? Aqui, se o agente praticar o crime prevalecente-se de uma função pública, ainda que não seja relacionada à repressão da criminalidade, não importa. Se ele pratica o crime de tráfico, se prevalecendo-se de uma função pública, incide essa majorante, certo? Então, a incidência dessa majorante ela vai recair sobre o agente que estiver se aproveitando das suas funções públicas para a prática do delito. Ou seja, tem que ter um nexo funcional entre a prática do delito e a atividade funcional desenvolvida pelo agente. Então, por exemplo, um escrivão de polícia é flagrado desviando ou vendendo ou fornecendo a terceiros uma grande quantidade de droga que se encontrava sob a guarda dele.
Ele deverá ser processado não apenas pelo crime de peculato, do 312, por ter desviado coisa móvel de que tem a posse em razão do cargo, né? Mas também pelo delito de tráfico de drogas com a incidência dessa majorante do inciso 2. Missão de educação, né? Então, as penas, como nós estamos estudando, as penas previstas nos artigos 33 a 37 vão ser aumentadas também se o agente praticar o crime na hipótese de missão de educação, né? Missão de educação nem sempre é desenvolvida nas dependências de estabelecimentos de ensino, certo? Pode ser, por exemplo, um professor particular, ok? Poder familiar é o exercício do poder, né, dos pais em relação aos filhos, dentro daquela ideia de família, né? Então, por exemplo, um pai que fornece droga para fins de consumo por seu próprio filho, ele incide nessa majorante do inciso 2. Outra hipótese no caso de guarda ou vigilância, né? Aquela pessoa que tem a tarefa de vigiar, de zelar pela segurança de um lugar ou de alguém. Então, é indispensável que o exercício desse mistério, né, ocorra em lugares autorizados para manipular ou manter em depósito drogas, né? Então, se um vigia de um laboratório for surpreendido ao vender drogas que foram desviadas lá do local do trabalho dele, ele vai responder pelo crime de tráfico de drogas com a aplicação dessa majorante, certo? Agora, se o agente era vigilante do estabelecimento bancário, aí não tem nada a ver com essa função dele de guarda ou vigilância, né? Então, aí não tem essa majorante. Inciso 3. A infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino hospitalares, de sede de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos, né? Então, aqui nós temos diversos locais, é um inciso bem abrangente, né? E cuidado, que aqui diz assim no começo: a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações. Aí traz o rol, né, dos locais, né? Então, incide essa majorante quando quando a infração for cometida nas dependências e também nas suas imediações. E o que são essas imediações que a lei não diz, né? Quem nos diz é a doutrina. A doutrina diz que seria uma área em que o agente poderia facilmente atingir um ponto protegido em especial, com alguns passos daquele local, certo? Então, não apenas nas dependências, mas essas imediações seriam as proximidades daquele local, certo? Aqui, só o cuidado com um entendimento que é mais recente da jurisprudência em relação a essa parte final que fala em transportes públicos, né? Porque em julgados mais recentes vem prevalecendo o entendimento de que a simples utilização do transporte público para o transporte da droga não autoriza por si só a incidência dessa majorante, certo? O STF decidiu dessa forma em 2012. Então, aqui a ideia que é punir de uma forma mais severa, levando em consideração a facilidade de disseminação do consumo de droga nesses locais, né, em virtude de uma maior concentração de pessoas, certo? Inciso 4. O crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva, né? Então, violência aqui seria o emprego de força física sobre o corpo da vítima, né? Ou mesmo vias de fato,
tudo isso pode ser compreendido como violência, como grave ameaça, né? Aqui, nós temos a possibilidade, né, de você visualizar a violência, a grave ameaça, a arma de fogo são utilizadas pelos traficantes com o objetivo para atingir os seus objetivos, né? De intimidar um grupo indeterminado de pessoas, uma coletividade determinada, né? Então, existe aquele traficante que ocupa determinada comunidade e se utiliza de um armamento de fogo para a proteção da droga contra a ação de outros criminosos de facções rivais, né? E das próprias autoridades. Não significa que o crime de droga, por si só, seja um crime que pressupõe que é inerente a ele a violência, a grave ameaça. Não, mas é comum em determinados locais que se faça uso disso para que os criminosos possam atingir as suas finalidades, certo? Qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. Aí cabe uma interpretação analógica, né? O legislador não pôde prever todas as situações que ocorrem na vida em sociedade. Ele colocou com violência, grave ameaça ou arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. Então, qualquer meio de intimidação de uma coletividade ou de um número indeterminado de pessoas são idôneos, são aptos a autorizar esse aumento de pena, né? Nos crimes dos artigos 33 a 37. O que mais? 5. Caracterizado o tráfico entre estados da federação ou entre esses e o Distrito Federal, né? Quanto maior o risco à coletividade causado pelo tráfico de drogas, maior o desvalor da conduta. Por isso que o legislador coloca essa majorante de pena nesses crimes do 33 ao 37, quando caracterizado esse chamado tráfico interestadual, né? A lei não diz nada quanto ao tráfico intermunicipal e a gente não pode utilizar de analogia em Malam Partem, né? Se restar caracterizado o tráfico entre municípios diversos, mas que são localizados dentro do mesmo estado da federação, não se aplica essa majorante, certo? Sobre esse inciso 5, eu gostaria ainda de mencionar a existência dessa súmula referente a ele, súmula 587 do STJ, que diz que para a incidência dessa majorante é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. Certo? Voltando aqui agora, inciso 6. Só mais uma coisa em relação a esse inciso 5. Tem um julgado recente do STJ que o STJ diz que é inadmissível a aplicação simultânea da majorante da transnacionalidade do delito e a majorante da interestadualidade do delito quando não ficar comprovada a intenção do importador da droga de difundi-la, né, em mais de um estado do território nacional, certo? Então, se ele não tinha a intenção de difundir essa droga em mais de um estado do Brasil, não incidiria essa majorante. Agora, incidem ambas as majorantes se ficar comprovado que aquela pessoa que importou a droga já estava na intenção de difundi-la em mais de um estado do nosso território nacional, né? Ainda que para chegar ao destino pretendido, façam com que esse exportador transporte a droga através de estados do país, mas se ele não tinha a intenção de difundir a droga naqueles estados, vender por ali, estava só passando, digamos assim, com a droga por ali, aí não incidem as duas majorantes. Do contrário, se ficar comprovado que ele iria difundir a droga em mais de um estado da federação, aí incidem as duas majorantes, a da transnacionalidade e da interestadualidade, certo? O que mais? Aí sim, o próximo, inciso 5. Sua prática envolveu visar atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação. Então, a pena dos crimes dos artigos 33 a 37 também vai ser majorada quando a prática envolver, ou seja, quando o agente trouxer para o cometimento dos crimes, né,
ou visar, tiver como alvo para o uso da droga, atingir crianças ou adolescentes ou qualquer pessoa que tenha a sua capacidade de entendimento e de determinação diminuída ou suprimida. Então, está direcionada, essa majorante está diretamente relacionada à maior vulnerabilidade dessas pessoas, que são mais facilmente suscetíveis ao consumo de drogas. Então, por exemplo, essa majorante deve ser aplicada não apenas quando o traficante visar essas pessoas, né? Por exemplo, na hipótese de alguém que vende droga para adolescente perto de uma escola. Mas também se aplica na hipótese em que qualquer um dos crimes do 33 ao 37 for praticado em concurso eventual de agentes ou em associação criminosa com alguma pessoa que tenha diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento ou de determinação. Então, basta, em outras palavras, né, basta que qualquer uma dessas pessoas figurem como vítimas do delito, do tráfico, ou como coautoras, ou como partícipes. Tá envolvida de alguma forma, seja como vítima, seja como coautora, seja como partícipe, é aplicada essa majorante, certo? Criança ou adolescente, né? Aquela pessoa é considerada criança pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, aquela pessoa que tem até 12 anos de idade incompletos. Então, adolescente é aquela pessoa que tem de 12 a 18 anos de idade, né? Incompletos, beleza? Aí podemos ter ou não também o concurso com crime de corrupção de menores, né? Que está lá no 244B do Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Que mais? Financiamento ou custeio da prática do crime. Essa última causa de aumento do artigo 40 ocorre quando o agente financiar ou custear a prática do crime, né? O caput do artigo 40 se refere aos crimes do 33 ao 37, ok. Só que, no entanto, vocês devem lembrar, nós já estudamos, que existe o artigo 36, que tem um tipo penal autônomo para aquele que financia ou custeia a prática de qualquer um dos crimes previstos aonde? No artigo 33 caput, parágrafo 1º e 34 da Lei de Drogas. Então, para evitar uma dupla punição pelo mesmo fato, essa causa de aumento de pena aqui, do inciso 7, não pode ser aplicada ao crime autônomo de custeio e financiamento de droga, lá do artigo 36, certo? Então, só cuidado com isso. Próxima aula, vamos dar continuidade ao nosso assunto. Pessoal, não deixem de ler a doutrina sobre esse tema, doutrina atualizada sobre esse tema.